aposentados e pessoas que recebem pensões com mais de 65 anos de idade podem ficar isentos do pagamento de imposto de renda, além das pessoas que ganham até R$ 4.600 também seriam isentas caso o governo fizesse a correção da tabela do imposto de renda. Além da matéria do jornal O Globo, a quem desde logo nós dispensamos aqui os créditos por essa informação, nós vamos apresentar também um estudo feito pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Eu utilizei essa capa aqui do Globo porque ela diz o seguinte, ó: imposto de renda, tabela tem defasagem recorde de, pasmem os senhores, 148%. Se essa tabela fosse corrigida, quem ganha menos de R$ 4.600 seria isento, ou seja, não precisariam mais pagar o imposto de renda. E o que isso significa na prática? Significa que você ganha mais. Você vai colocar mais dinheiro no seu bolso. Por quê? Você deixou de dar dinheiro para o governo. Em outras palavras, gente, significa prejuízo. Você está tomando prejuízo. Na verdade, eu chamo isso de confisco. O que está acontecendo por conta de uma defasagem, né? Os políticos, os nossos representantes, não atualizam a tabela do imposto de renda. Olha isso aqui, ó. Sem reajustes desde o governo Dilma, ou seja, Dilma Rousseff foi a última que fez uma atualização na tabela do imposto de renda em 2015. A tabela do imposto de renda acumulou uma defasagem média de 51% desde então, totalizando 148,10% desde 1996. Na prática, significa dizer que, ao longo desses anos, cada vez mais contribuintes são penalizados. Eu coloquei aqui em destaque para você compreender. Os contribuintes, nós, cidadãos brasileiros, estamos sendo lesados, estamos tomando prejuízo, estão metendo a mão no nosso bolso e tirando o nosso dinheirinho, sendo que a gente não precisaria mais estar fazendo isso. Bastaria que o governo atualizasse a tabela do imposto de renda. Esperamos que o governo Lula faça isso, porque de lá para cá os nossos governos não fizeram isso. Pelo contrário, só arrocharam ainda mais, notadamente o último presidente, para que pagássemos mais impostos. E por isso que o sindicato está dizendo aqui que nós somos penalizados ao pagar tributos que muitas vezes não deveriam. Nós não precisaríamos mais estar pagando esse imposto se a tabela fosse atualizada, afetando principalmente os de baixa renda. Só cai no colo do pobre. É só o pobre no Brasil que se essa tabela fosse corrigida, essa injustiça, olha a palavra, com a atualização pelo índice integral da inflação, nenhum contribuinte com renda tributável mensal inferior a R$ 4.683,95 pagaria o imposto. Ou seja, se você ganhasse menos que isso aqui, ou até isso daqui, você não precisaria mais pagar o imposto de renda, sobraria mais dinheiro, porque é uma paulada que a gente paga de imposto de renda. Essas informações e as informações a seguir também são do Sindifísico, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Os nossos créditos aqui, eu vou deixar o link dessa publicação lá do sindicato na descrição do vídeo. Outro lado revela disparidade nos tratamentos dados a contribuintes de faixas diferentes de contribuição. A pessoa que ganha menos é mais prejudicada. Vejam, para os que têm rendimento de até R$ 6.000, por exemplo,
a não correção da tabela, essa tabela que não é corrigida, impõe, obriga um pagamento, um recolhimento mensal a mais, de, olha aqui, ó, de R$ 681,94. Então veja, uma pessoa que ganha R$ 6.000 paga essa paulada a mais. Olha aqui, ó. Olha isso, a mais. Valor mensal a mais de quase R$ 700. Ou seja, um valor 690,86% maior do que deveria ser. Ou seja, você paga a mais quase 700% do que o de fato deveria ser. Já para quem ganha, essa disparidade aqui, olha a disparidade. Esse cara ganha R$ 6.000. Já para quem tem uma renda mensal tributável de R$ 10.000, esse percentual cai para 177,17%. Então, se você ganha R$ 6.000, você vai pagar quase 700%. Se você ganha R$ 10.000, você vai pagar 170%. É uma disparidade muito grande. Para o diretor adjunto de estudos técnicos, que é o auditor fiscal Marcelo Litieri, essa lógica da penalização dos mais pobres vai na contramão dos princípios da capacidade contributiva e da progressividade. Em suas palavras, abro aspas, além de alertar a sociedade para as disparidades que precisam ser corrigidas, nosso estudo também pretende subsidiar o novo governo nas discussões da reforma da tributação da renda, pois, além da correção, é necessário incluir os mais ricos no imposto de renda, principalmente aqueles que possuem a maior parte dos seus rendimentos beneficiados por isenções. Fecho aspas para o que frisou aqui Litieri. O que acontece? A pessoa, quanto mais ganha, menos imposto paga. O sujeito que tem um iate de milhões, por exemplo, não paga um centavo de tributos. E o cara que tem um Celtinha paga 4% do seu valor. É um absurdo isso. Veja, o sindicato é favorável, eu quero que vocês prestem atenção nessa informação. O sindicato ele é favorável ao reajuste da tabela do imposto de renda em razão das injustiças históricas que essa tabela perpetua ao tributar aqueles que têm menor capacidade contributiva. A direção nacional do sindicato se opõe, se opõe, no entanto, a um aumento de tributação. Olha, ele está dizendo o seguinte, nós somos favoráveis ao reajuste da tabela, a arrumar essa tabela aí. Entretanto, nós não queremos um aumento, nós não queremos aqui prejudicar ainda mais os trabalhadores, rendimento dos trabalhadores que atinja a classe média, pois esta parcela da sociedade já tem arcado ao longo de décadas com uma pesada cota para o financiamento do Estado. Somos a favor, sim, do reajuste da tabela, mas somos contra taxar ainda mais o trabalhador de classe média. O sindicato defende que a correção da tabela do imposto de renda seja acompanhada de inclusão dos rendimentos financeiros e dos lucros e dividendos na mesma tabela progressiva do imposto de renda pessoa física dos rendimentos do trabalho. E que eventuais alíquotas superiores, cobrar mais, superior a 27,5%, fiquem restritas a valores que ultrapassem o subsídio de ministros do STF. Vou explicar isso aqui. Olha, se for cobrar um imposto superior a 27%, que seja cobrado daquelas pessoas que ganham
mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que inclusive teve um reajuste agora, vai ganhar 49 mil. Então, se for cobrar 27% de imposto, que é uma paulada, que cobre daquelas pessoas que ganham mais de 49 mil. Por exemplo, aqui uma situação hipotética, utilizando a situação aqui para exemplificarmos a nossa apresentação. O estudo feito pelo sindicato alerta para a necessidade de correção da defasagem, olha as palavras, da tabela do imposto de renda pessoa física sobre outras deduções previstas na legislação, como, por exemplo, as que envolvem dependentes, e aí eu disse no começo da nossa apresentação, né, dependentes, despesas com educação e a parcela isenta dos rendimentos de aposentadorias, olha aqui, aposentadoria, pensões e transferência para a reserva remunerada ou reforma, aqui no caso dos militares, pagos aos contribuintes com mais de 65 anos de idade. É importante que vocês compreendam essa parte aqui. Perceberam a importância do reajuste da tabela do imposto de renda? Você compreendeu o que eu te expliquei até aqui? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre o tema aqui apresentado. E aproveita a oportunidade para te convidar a inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.